Sabe aquele dia que você tem se sentido para baixo, triste, um olhar para o chão, com os ombros caídos? Então, esses dias existem. E Deus tem uma palavra para nós sobre esses dias. Fique conosco nos próximos minutos para ouvir de Deus uma palavra para que você seja endireitada e você comece a ter um olhar para o alto. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Hoje nós vamos falar sobre um assunto referente a alguns sentimentos que pode colocar uma pessoa com um olhar para baixo. Quando uma pessoa está muito triste, uma pessoa está muito angustiada, a gente até observa, o olhar daquela pessoa está para baixo, os ombros estão caídos, expressando então um sentimento de medo, de culpa, de amargura, de tristeza, algum sentimento que a faz estar sem esperança. E o Senhor, Ele nos ensina na palavra que estes sentimentos que podem envolver uma pessoa, que são sentimentos de falta de esperança, são sentimentos que não vêm dele. O Senhor, Ele é um Deus, um Pai amoroso, um Pai misericordioso e cheio de compaixão para te livrar destes sentimentos. Por quê? Porque Ele deu o seu único Filho, unigênito, para que, se a pessoa crer neste, ou seja, em Jesus Cristo, ela será salva, ela será liberta de toda a escravidão de medo, de culpa, de todo aquele sentimento que a faz ficar triste. E na palavra de Deus, no livro de Lucas, esse discípulo, ele descreveu uma situação do qual Jesus passou junto àqueles discípulos. E Jesus foi questionado por conta de uma ação de milagre, uma ação de compaixão e de amor com uma mulher. Ele foi questionado porque ele foi feito no sábado. E Jesus diz que a cura, a misericórdia, ela está para todos os dias e para todo aquele que deseja. Se você deseja ser liberta deste peso que está nos seus ombros, entregue-se ao Senhor, ouça a palavra do Pai e tome uma decisão de liberdade. Que diz assim no capítulo 13 do livro de Lucas, a partir do versículo 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Então uma mulher que estava ali, que ouvia as palavras de Jesus, ela tinha uma enfermidade já há 18 anos. E no versículo 16 deste mesmo capítulo, fala que Satanás, ou seja, o nosso inimigo das nossas almas, aquele que quer nos destruir, que quer nos afastar de Deus, aqui diz que ele quem tinha colocado essa enfermidade nesta mulher, ela estava presa nessa enfermidade. Mas que apesar dessa enfermidade, foi uma mulher que se posicionou na voz de Deus, porque ela estava na sinagoga, ela estava ali ouvindo a palavra. Talvez no lugar certo que as mulheres naquela época tinham que ficar. Existia ali todo um procedimento de lei, todo um procedimento de adoração a Deus. Hoje nós temos toda a liberdade de estar aos pés do Senhor, toda a liberdade de estar com Ele em qualquer momento. É só pedir: Senhor, eu estou aqui, quero ouvir a Tua voz, Senhor, eu quero ser liberta, Senhor, eu quero orar, e colocar as minhas questões no teu altar, e tudo isso em nome de Jesus, porque Jesus é aquele que nos libertou da escravidão do pecado, nos libertou da escravidão de toda a amargura. E diz aqui que essa mulher, ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Ela tinha uma doença física, mas quantas mulheres têm uma doença na alma, dores no coração, porque se sente culpada, porque se sentem com medo, porque tem um sentimento de raiva, de ira, um sentimento de soberba, porque não quer dar o braço a torcer para liberar primeiramente o perdão sobre uma situação e espera do outro e coloca todas as justificativas para que ela não tome o primeiro passo do perdão. Quantas mulheres estão presas em um passado de vergonha, mas que ela já aceitou Jesus, ela já foi liberta, já foi perdoada, mas está presa nesse passado.
Quantas mulheres estão curvadas pelo peso de sentimentos que as mantém com o olhar para baixo? Então é momento de você que está nessa situação, de algum sentimento, de dizer: eu sou livre em Cristo Jesus. Eu tenho um Pai que me ama, um Pai que é todo poderoso, um Pai que é misericordioso e amoroso. Eu tenho um Jesus que já se entregou na cruz. Jesus Cristo, ele foi açoitado, ele foi machucado, ele foi condenado, ele foi preso numa cruz, ele sofreu todas as dores por nós, para que nós estivéssemos livres de todas essas culpas, de toda essa vergonha que porventura você ainda sente. E Deus está dizendo que Ele quer te libertar. Assim como Ele libertou esta mulher que estava curvada de uma doença física, Ele quer te libertar desta doença emocional e espiritual. E Ele diz aqui no versículo 12: e vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aquela mulher estava aos pés, ouvindo a palavra. Se você já está posicionada desta forma, aos pés de Deus, aos pés de Jesus Cristo, ouvindo a palavra, aprendendo dele, uma mulher que tem buscado a face do Senhor, então não tem motivo para que você ainda se sinta culpada. Às vezes é muito difícil sair desse estado de enfermidade emocional. Por isso, continue a orar, procure uma pessoa que possa te ajudar. Jesus estava ali e ajudou, libertou esta mulher. Jesus está com você. E se você deseja procurar uma pessoa, procure uma pessoa de Deus, para te ajudar neste processo de se levantar para continuar uma vida com um olhar para o alto. O inimigo, ele não quer que nós tenhamos uma vida bem-aventurada, ele quer a nossa destruição. E por isso ele faz colocar no nosso pensamento sentimentos como o medo, a culpa, a raiva, a insuficiência, de pensar que você não vale nada, que você não tem valor para ninguém, porque você tem sido humilhada por algumas pessoas. Mas o Senhor quer te resgatar e quer te colocar num sentimento de plena satisfação em Deus. Às vezes você não deseja ou não consegue entrar neste momento de suficiência em Deus, porque é algo que você não enxerga. Você só tem enxergado o seu espelho, você só tem enxergado e ouvido pessoas que muitas vezes têm te humilhado. Mas Deus diz que está com você, que é para você se entregar a este sentimento de salvação e libertação que Deus tem para a sua vida. No livro de primeira carta de João, no Novo Testamento, no capítulo 1, entre o versículo 8 e 10, ele fala sobre a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Então, Cristo já nos perdoou, nós só precisamos acreditar nesta verdade. E ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós, porque somos pecadoras, mas salvas, libertas, limpas pelo sangue de Jesus que foi derramado. Estamos no processo de aperfeiçoamento, no processo de amadurecimento, de crescimento espiritual e de transformação. Mas já fomos libertas. Então, o sentimento da culpa de algo que já aconteceu, ele já não pode mais existir em você. E ele continua: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então coloca aquele sentimento que você tem por causa de algo que você já fez e já não pratica mais, ou por algo que você ainda tem feito. Coloque no altar do Senhor. Diga: Senhor, me perdoa. Eu quero passar por um processo de arrependimento. Eu não quero mais viver desta forma. E daquilo que você já viveu, que você já nem mais pratica, Senhor, estou aqui, entregando esse sentimento no teu altar, porque o Senhor já me libertou e eu quero agora estar livre do sentimento da culpa. Então, Jesus já nos purificou. Ele passou por tudo que ele passou por amor a você. Então, aceite esse amor. Passe por essa libertação.
levante a sua cabeça, peça ajuda para alguém para estar junto a você. E tem alguém que é muito mais poderoso do que todas nós, que é Jesus. Jesus está ao nosso lado. Ele diz para aceitarmos o seu jugo, ou seja, de estarmos ao lado de Jesus, vivendo a leveza, porque ele já carregou sobre si todo o fardo, todo o pecado que você ainda tem pensado nele com um sentimento de culpa. Nesse mesmo livro da primeira carta de João, no versículo 18, que está num trecho de alguns versículos, fala que Deus é amor e que devemos amar a Deus e os nossos irmãos. E no versículo 18 diz assim: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Aqui, este temor está falando sobre o medo. Se há amor em nosso coração, se você propôs em seu coração em obedecer a palavra de Deus, referente ao amor de amar o próximo, o amor lança fora todo o medo. Então não há mais necessidade do sentimento do medo, de dizer que você não consegue, de dizer que você não é capaz, que você é insuficiente, de dizer que você tem medo de amar outra pessoa, de dizer que você tem medo de se relacionar com seus filhos, dizer que o medo te consome. Se há amor em seu coração, não pode ter lugar para o medo. No livro de Salmo, no capítulo 2, fala sobre a felicidade do homem perdoado. Deus já te perdoou através de Jesus Cristo. E ele fala então sobre essa exortação do arrependimento. Se nós já temos esse ato de amor de Deus para com a nossa vida, então precisamos agarrar essa oportunidade de perdão e dizer: Senhor, eu aceito esse perdão, eu aceito Jesus Cristo como aquele que foi entregue na cruz e que um sangue foi derramado, que ele tomou sobre si toda a enfermidade, tomou sobre si todo o pecado e eu estou livre, liberta. Então eu não quero mais viver nesta culpa, não quero mais viver com este medo, porque eu tenho um Pai que me ama. Mesmo que nenhuma das pessoas que estão ao meu redor não me amasse, eu sei que eu tenho um Pai maior, todo-poderoso, que me ama e ama de uma forma infinita. Ama com compaixão, ama com misericórdia, ama com ação de perdão, ama com ação de cuidado, de proteção. Ama incondicionalmente. E neste Salmo 132, a partir do versículo 1, diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Deus já te perdoou. Liberte-se, arrepende-se. Se você ainda continua ou você ainda gosta daquilo que você fazia, arrependa-se, diga: Senhor, eu não quero mais fazer. Senhor, eu quero ser liberta. Senhor, eu quero viver em pastos verdejantes, em pastos lindos, onde eu possa ser livre. E Deus transforma a sua vida de culpa, a sua vida de medo, a sua vida de falta de perdão em tudo isso. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. O Senhor não é aquele que engana. O Senhor não imputa culpa em teu coração. Não coloca maldade. O Senhor já te libertou. E ele diz no versículo 3: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Por quê? Porque quando nós demos razão à culpa, nós envelhecemos, nós adoecemos, nós nos sentimos curvadas, como aquela mulher que tinha uma doença física, você acaba se curvando por uma doença emocional. E ele continua no versículo 4: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e o meu humor se curvou em sequidão. Enquanto eu não deposito tudo isso no altar, todos os sentimentos no altar, eu me curvo, eu seco, a minha alma se transforma em pó. Mas existe uma providência de Deus para tudo isso. No versículo 5 diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Confesse ao Senhor. Deposite. Não ande curvada, entristecida,
vitimizando muitas vezes um sentimento que o Senhor já te libertou, ele já não pertence mais a você. Você pode dizer, mas é difícil. Pode ser difícil para você, porque para cada um há um processo, há um tempo. Mas não desperdice o tempo que o Senhor tem dado a você para que você seja curada. Procure o nosso Deus, procure alguém para te ajudar, para te impulsionar a sair dessa situação. Mas é preciso posicionamento. O salmista diz aqui: confessei-te o meu pecado. Andar encurvada pela culpa, pelo medo, pela falta de perdão, tudo isso envolve um pecado de não acreditar que Deus pode tudo em sua vida. Ele é Deus conosco, Deus Emanuel, Deus poderoso, Deus que salva e liberta, e Ele quer fazer isso com você. Abra os teus braços, derrame-se aos pés do Senhor, fale com Ele e se posicione em olhar para o alto e não mais olhar para o chão. Que Deus te abençoe, que Deus te cure, que Deus te liberte, em nome de Jesus. Amém.